Bom dia, meu nome é Thaísia e o nosso PCC é voltado para geometria plana, induzindo para vetores. Os participantes são a Daniele, o João, a Laura, a Liliane e eu. No nosso índice, em primeiro lugar, a gente vai apresentar o plano de aula. Em segundo, um pouquinho de geometria. Terceiro, a atividade, um jogo bem legal. E em quarto, a gente vai falar um pouquinho de vetores. Vamos para o nosso plano de aula. Obrigada. Tá aqui. Bom dia, meu nome é Thaísia e eu vou apresentar o PCC sobre geometria plana. Ficou horrível. Deve estar. Sempre tem várias tentativas. Bom dia, meu nome é Thaísia e meu grupo não, né? Como que eu começo, amor? Como que eu comecei o outro? Bom dia, meu nome é Thaísia e o nosso PCC é voltado para geometria plana, induzindo para vetores. Os participantes são a Daniele, o João, a Laura, a Liliane e eu. No nosso índice, em primeiro lugar, a gente vai apresentar o plano de aula. Em segundo, um pouquinho de geometria. Terceiro, a atividade, um jogo bem legal. E em quarto, a gente vai falar um pouquinho de vetores. Vamos para o nosso plano de aula. O nosso plano de aula, esse aqui, ele tem duração de 4 horas aulas. Ele é voltado para o primeiro ano do ensino médio e a gente trata, né, geometria plana e vetores. Os conhecimentos que os alunos têm que ter, né, são as noções de geometria plana, como ângulos, né, funções, plano cartesiano e a introdução a vetores. O nosso objetivo é facilitar a visualização desse conteúdo, que ele exige um pouco da imaginação do aluno. Então a gente vai abordar o GeoGebra como recurso tecnológico, né, para trazer essa imaginação mais fácil para o aluno, onde ele possa visualizar e movimentar o próprio plano tridimensional. Como competências e habilidades, né, a gente tem que compreender a relação entre geometria plana e vetores, né, relembrar um pouquinho de conceitos básicos, compreender e utilizar vetores como instrumentos, né, para soluções de problemas geométricos até mesmo, e utilizar o GeoGebra, né, para facilitar um pouquinho para ele. Nosso cronograma, né, primeiro a gente vai fazer uma breve revisão dos conteúdos, né, e também para ajudar o aluno a utilizar o GeoGebra, então uma revisão dele de como mexer no aplicativo no software, né? Uma introdução sobre vetores, após isso uns exercícios e discussão, aplicação da atividade e correção e discussão com os alunos como forma avaliativa. Nosso conteúdo vai abordar primeiramente geometria plana, ângulos, um pouquinho de vetores, o jogo também vai trazer essa discussão bem ampla no nosso conteúdo. Nossa metodologia, vem a introdução, né, que a gente vai falar no ensino básico, vetores, resolução de problemas, usando o GeoGebra como ferramenta, né, tudo que eu já expliquei certinho. Esse daqui é a atividade, a Laura vai estar explicando, a Liliane vai estar explicando, vou começar de novo. A descrição da nossa atividade, né? A Liliane vai estar falando um pouquinho dela, ela vai explicar melhor para vocês, tá bom? Os recursos que a gente vai utilizar vai ser computador, o GeoGebra, caneta, lápis, né, para fazer anotações. E se o professor julgar necessário, giz, lousa ou data show, né, como ele preferia ir para aplicar o conteúdo em sala de aula.
A avaliação, como foi dita antes, vai ser uma discussão, né, com os alunos, uma participação de toda a turma, né, fazer aquele levantamento de como a turma foi, o que a turma sentiu mais dificuldade, esclarecer as dúvidas mais frequentes, né. E a nossa bibliografia o GeoGebra, o MapGebra, introdução de estudar os vetores, aplicação do ensino médio, vetores de geometria analítica do Winter, né, do Paulo Winter, que a gente já conhece esse livro um pouquinho, e eu vou continuar nos slides. Então, falando um pouquinho de geometria plana, né, ela estuda o comportamento de estruturas no plano, a partir de conceitos primitivos, básicos, como ponto, reta, plano. Ela também pode estudar figuras planas, como quadriláteros, triângulos, círculos, né? Pode ver essa área, perímetro. Então, é um conteúdo bastante amplo, dá para fazer bastante coisa, dá para trabalhar bem esse conteúdo em sala de aula. Os conceitos básicos, né, ou primitivos, são chamados de axiomas. O que são axiomas? São aqueles fatos irrefutáveis. Ou seja, é aquilo que já está ali e a gente tem que aceitar como fato e a partir disso utilizar em um cálculo, em um conceito mais elaborado. Então, axiomas são fatos irrefutáveis. Alguns conceitos básicos, né? Primeiro vem o ponto, que segundo Euclides é aquele que não tem partes, ou seja, apenas uma posição no espaço. Ele é geralmente representado por uma letra maiúscula. Em seguida vem a reta, que é a reunião de infinitos pontos em linha, ou seja, ela é infinita. Então, tem vários pontos aqui interligados, né? Que é uma reta, tanto para um lado quanto para o outro, ela vai infinitamente. Ela é representada geralmente pela letra minúscula. A gente também tem o plano, que é uma região de união de infinitos pontos, infinitas retas. Então, quando a gente desenha na lousa aquele losango ou qualquer outra figura geométrica para demonstrar um plano, né, a gente tem que imaginar, tem que fazer o aluno imaginar que aquilo é infinito para todos os lados. É como se fosse uma malha enorme, infinita. Não é limitada quanto a gente tende a desenhar, né? Em seguida, a gente tem o segmento de reta. Ele é a partir de dois pontos distintos. É um conjunto de pontos, por exemplo, como está escrito aqui, entre A e B. Então, tem infinitos pontos entre A e B, porém, há uma limitação. Ele começa no A e termina no B. Ele não é infinito igual a reta. E, por último, a gente também tem a semirreta. A semirreta, ela tem um ponto de início e ela vai em um sentido infinitamente. Ou seja, ela aqui no exemplo está demonstrando que começou no A e ela segue infinitamente em um sentido apenas. Então, vou falar até aqui mesmo e o grupo vai apresentar o resto para vocês, tá bom? Agora vamos para a atividade. A atividade é um jogo dividido em 3 etapas, sendo elas a primeira o giro do dado, a segunda a descoberta das coordenadas e a terceira a resolução do desafio. Na primeira etapa, o aluno gira o dado 2 vezes, e uma das regras dessa primeira etapa é, caso ocorra de cair um número superior a 3, o aluno deve girar o dado novamente. Na segunda etapa, o aluno deve se orientar de acordo com o resultado obtido na etapa anterior, e a regra dessa etapa é, o primeiro número sorteado será a linha e o segundo número sorteado será a coluna. Depois de encontrar as coordenadas nessa terceira e última etapa, o aluno deverá clicar no link, onde ele será direcionado e encontrará um problema para ele resolver. E o que acha de colocar tudo isso que a gente aprendeu em prática? Clique no link da descrição para ser direcionado para a atividade. Ao clicar no link, o aluno será direcionado a esta página, onde contém a descrição de todas as etapas, assim como a gente viu nos slides, e abaixo tem o link do dado e a tabela de coordenadas. Agora vamos para a prática. Lembrando que o nosso número não pode ser superior a 3. Aqui deu superior a 3. Vamos de novo. 2. O primeiro número é 2. Vamos para o segundo. Deu superior a 3. De novo. 3. A segunda coordenada é 3.
Outro lembrete é que o primeiro número sorteado será a linha e o segundo número sorteado será a coluna. Neste caso, 2 linha e 3 coluna dá o problema 6. Ao clicar no problema 6, o aluno será direcionado para essa página, onde ele deve colocar o seu nome e dar início. O problema 6, neste caso, é construa 2 ângulos adjacentes. O problema pede 2 ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes são aqueles que possuem um lado em comum. Temos aí os ângulos complementares, que são 2 ângulos que sua soma resulta em 90 graus. Isto é, um é complemento do outro. E os ângulos suplementares, que são 2 ângulos que somados são iguais a 180. Assim, um é suplemento do outro. Como vimos nos slides, que ângulo é a região entre duas semirretas com a mesma origem, vamos utilizar a ferramenta semirreta com origem em A. Vamos construir nosso primeiro ângulo e como vimos que os ângulos adjacentes são aqueles que possuem um lado em comum, mas as regiões determinadas não possuem pontos em comum. Finalizando assim o exercício 6, que é a construção de 2 ângulos adjacentes. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, o aluno deverá resolver os demais exercícios a fim de fixar o conteúdo. Agora, depois de ter colocado em prática o conceito de ângulos na nossa atividade, nós iremos abordar um pouquinho de vetores, como que eles se encontram um pouquinho presente por trás dos ângulos. Vetores são segmentos de retas orientados responsáveis por representar a trajetória em linha reta do movimento realizado por um ponto. Os vetores possuem módulo, direção e sentido e são representados geometricamente por flechas, que são segmentos de retas orientados. Assim, uma das extremidades do segmento indica a posição final do ponto movimentado e a outra extremidade não recebe marcação, indicando que foi ali que o movimento teve início. Para podermos abordar isso, o conceito de vetores com mais calma, iremos passar um pouquinho de uma noção intuitiva. Existem 2 tipos de grandezas, as escalares e as vetoriais. As escalares são aquelas que ficam completamente definidas por um número real. E um exemplo disso é o comprimento, área, volume, massa, temperatura, densidade. E assim, quando, por exemplo, dizemos que uma mesa tem 3 metros de comprimento, estamos definindo perfeitamente essa grandeza. Também existem, no entanto, grandezas que não ficam completamente definidas apenas pelo seu módulo, ou seja, pelo número com sua unidade correspondente. Falamos das grandezas vetoriais, que para serem perfeitamente caracterizadas, necessitamos conhecer seu módulo, que é o comprimento, a intensidade, a sua direção e o sentido. Um exemplo disso é a força, a velocidade e a aceleração. Os vetores eles representam as grandezas vetoriais e indicam seu módulo e direção e sentido. Novamente reforçando, o módulo é o valor numérico do seu vetor, seguido da unidade de medida que define a grandeza vetorial. A direção é a reta onde o vetor está localizado, e as direções possíveis são diagonal, horizontal e vertical. E o sentido é para onde o vetor atua de acordo com a sua direção. Assim, o sentido pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, etc. Agora iremos abordar um pouco sobre os casos particulares de vetores. Os vetores paralelos, eles são paralelos quando seus representantes têm a mesma direção, ou seja, quando eles estão sobre a mesma reta ou sobre retas paralelas. Vetores iguais são aqueles que têm o mesmo módulo, direção e sentido, como é possível verificar aqui nessa imagem. Outro caso particular de vetor é quando um vetor é oposto ao outro, ou seja, se U e V têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos contrários, diz que V é igual a menos U, como também é possível verificar nessa imagem presente aqui. E o que é um vetor unitário? O vetor unitário
é considerado quando tem um módulo, que é o comprimento, igual a 1. Toda vez que isso acontecer, vamos dizer que o vetor é unitário. Quando que dois vetores são ortogonais? Os vetores U e V são ortogonais e se o ângulo entre U e V for ângulo reto, ou seja, de 90 graus. E também dizemos que um vetor é ortogonal ao outro, também quando existe um vetor nulo. Ele é considerado ortogonal a qualquer vetor. E o que são vetores colineares? Dois ou mais vetores são colineares quando pertencem a uma mesma reta. Dentro do conceito de vetores, existem operações a serem feitas também. E as operações vetoriais não são realizadas da mesma forma que as operações algébricas. Os módulos de dois vetores serão literalmente somados ou subtraídos somente se suas direções forem iguais. Se as direções forem diferentes, deve-se aplicar as regras do polígono e do paralelogramo, que determinarão as características do vetor resultante. E a decomposição vetorial é uma operação realizada com vetores para definir suas componentes horizontal e vertical. Porém, toda essa parte de operação com vetores nós não iremos ver aqui nesse momento, porque exigem bastante atenção e existem outros conceitos que precisam ser vistos com mais calma. Então, não iremos estudar isso aqui neste momento. Vocês devem estar se perguntando agora como que o conceito de vetores está presente na nossa atividade de ângulos. Vamos verificar agora. Eu vou pegar aqui a atividade. Por exemplo, eu vou pegar o problema 1. E que o problema 1 ele pede para construir um ângulo de 90 graus e dar uma sugestão, que é traçar um segmento, achar o seu ponto médio e traçar a reta perpendicular ao segmento que passe por esse ponto. Agora eu vou construir esse ângulo de 90 graus. Vou colocar só aqui o plano cartesiano para a gente visualizar ele mais fácil mediante os conceitos que serão vistos aqui nesse problema. Vou construir, então, esse ângulo de 90 graus. Tracei uma reta perpendicular à outra. Agora, medindo o ângulo entre essas duas retas, podemos verificar que existe um ângulo de 90 graus, que seria esse ângulo alfa. Essa reta aqui eu vou colocar um ponto C, só para a gente identificar melhor esses vetores. E vamos traçar eles, né? Primeiramente, vou traçar esse vetor aqui, AB. E um vetor AC. Esse vetor, então, ele está presente no ângulo de 90 graus. Deixar só ele colorido para a gente visualizar melhor. E o ângulo AC, o vetor AC. Então, temos o vetor AB como vermelho e o vetor AC como a abóbora. E conceitos de vetores nós podemos verificar aqui. Podemos ver que eles não são paralelos, porque eles não pertencem à mesma reta, ou não estão sobre retas paralelas. E também podemos verificar que esses dois vetores aqui, eles não são iguais, porque ele não tem o mesmo módulo e a mesma direção e nem o mesmo sentido. Ah, mas como que seria isso? Por exemplo, esse vetor aqui, ó, o vetor AB, o vetor vermelho, ele tem aproximadamente uns 4,5 centímetros, vamos dizer assim. E esse vetor AC tem 2 centímetros aproximadamente. Então, ele já não tem o mesmo módulo, ele não tem o mesmo comprimento.
O sentido deles não é o mesmo, porque o vetor AB está na horizontal e o vetor AC está na vertical. E também o sentido deles são diferentes. Ou seja, o vetor AB ele está indo para a direita, né, para o lado direito. E o vetor AC ele vai para cima. Então, o sentido deles são diferentes. O módulo também é diferente e a direção é diferente, então eles não são vetores iguais. Ah, mas eles são vetores opostos? Eles não são opostos porque o módulo deles, como já vi anteriormente, não são iguais e nem os sentidos são iguais, né? Porque aí eles teriam que estar, ou o AB, o vetor AB teria que estar na vertical, né? Igual ao o vetor AC, que está na vertical também, ou vice-versa. Então, verificamos aqui que também não é um vetor oposto. Ah, esses vetores são unitários? Eles não são unitários, né? Podemos isso verificar, obviamente, né, nesse exercício, através com auxílio aqui do plano cartesiano. O que podemos ver aqui nesse exercício é que esses ângulos, né, na verdade, esses vetores, eles são ortogonais de um ao outro, né? Porque como o problema ele pediu para construir um ângulo de 90 graus, isso seria meio que obviamente, né, que os vetores seriam ortogonais de um ao outro, porque possui um ângulo de 90 graus entre um e outro. E esses vetores são colineares? Eles não são colineares. Por quê? Porque para ser um vetor colinear, eles precisam pertencer à mesma reta. Ou seja, vamos pegar aqui um vetor para ser colinear. Aí, o vetor AB com o vetor AD, eles seriam um vetor colinear ao outro, porque eles pertencem à mesma reta. Porém, o vetor AD com o vetor AC não seria colinear um ao outro. Eles não pertencem à mesma reta. Né? E um exemplo aqui também, vou colocar aqui para vocês, o vetor unitário, deixar aqui presente. Aqui, ó, o comprimento é igual a 1. Isso independe se ele está indo para o lado positivo da reta ou para o lado negativo. Ele continua sendo um vetor unitário. Isso também valeria para caso até aqui, mais ou menos, por exemplo, se isso valeria se 1. Isso não muda se ele está na diagonal, na vertical ou na horizontal. É relacionado ao seu comprimento, ao seu módulo que define um vetor unitário. Um exemplo aqui de vetores paralelos, podemos dar aqui, ó. O que seria um vetor paralelo? Por exemplo, eu tenho esse vetor aqui, ó, HI. E teria mais ou menos aqui esse outro vetor JH. Esses seriam vetores paralelos, porque estão sobre retas paralelas, né? Se eu traçar aqui, ó, através desses dois pontos, eles vão estar sobre retas paralelas. Quando aqui dois vetores são iguais, vou colocar aqui um exemplo também. Vou apagar esses daqui, que já tá ficando bagunçado o desenho. Mas quando aqui dois vetores são iguais, pegar aqui o vetor. Eles são iguais quando tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido.
deixar os dois com a mesma cor de propósito para a gente passar bastante essa ideia do que é os vetores iguais. O módulo deles, o módulo seria o comprimento, né? O comprimento deles seria de 5 centímetros, que seria 8 menos 3. 5 centímetros, os dois estão iguais. Qual que seria a direção deles? A direção horizontal. E o sentido seria para a direita. Então, são vetores iguais. Eu não vou prolongar mais aqui, porque já estamos acabando ficando redundando o assunto. Mas, em geral, nos outros exercícios também, aqui presente nesses links da atividade, nós podemos verificar basicamente assim, os conceitos de vetores através dos ângulos, né? Está um pouquinho assim por trás também. É isso que nós queríamos passar para vocês hoje. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e que possamos também aprofundar, talvez mais para frente, um pouco mais esses conceitos de vetores.